Primeiro, então, sejam bem-vindos à disciplina. Acho que todos vocês, bom, a maioria de vocês foi meu aluno em algum momento, acho que poucos alunos aqui não, apesar que a gente teve contato principalmente em EDP3, né? Eu não lembro se algum de vocês fez evolução humana, acho que não, né? Acho que só quem fez disciplina comigo foi EDP3, né? Só, do pessoal daqui dessa turma. Eu ainda não tinha feito disciplina com você. Ah, tá, essa primeira vez. O Luiz Felipe também não. Não, mas tudo bem, pessoal. É bem diferente, tá, de DP3 de qualquer forma. É outra pegada, é outra proposta, tá? Então fiquem tranquilos. A disciplina de evolução, ela traz uma... deixa eu tentar explicar o contexto, por que tem 2 disciplinas de evolução no curso de Biologia da UFTM. A primeira disciplina de evolução, vocês discutem alguns conceitos da microevolução, tá? Que são conceitos que estão muito relacionados à teoria sintética evolutiva, da forma que ela foi proposta lá em meados do século XX, certo? Vocês devem lembrar lá que o Fagner deve ter provavelmente discutido com vocês, que tem todo um caminhar histórico, né, até chegar à proposição da teoria estética evolutiva, que está relacionado a uma série de produções científicas voltadas para a evolução biológica, principalmente de origem da paleontologia e da genética de populações. E aí, esses pensadores, né, no começo do século XX, eles reuniram um conjunto de achados e propuseram a teoria estética evolutiva. E aí, aquilo que a gente vê em princípios evolutivos, basicamente, são os desdobramentos, né, dessa proposição da teoria sintética até o meados do século XX. Só que ao longo da evolução, né, do conhecimento sobre a evolução biológica, durante o século XX e século XXI, outros elementos foram sendo incorporados à teoria sintética evolutiva. E aí você tem uma nova síntese que é proposta posteriormente, e essa disciplina de evolução a gente discute justamente os dobramentos, né? Os desdobramentos, que seria qual é a contribuição, né, dos achados de biologia molecular, principalmente, né, elementos transponíveis, epistasia, epigenética, para a evolução das espécies, a evolução no nível molecular, que é posterior, né, àquela síntese evolutiva que aconteceu no meio do século XX, a contribuição da biologia do desenvolvimento para a evolução, a própria ideia de macroevolução, que isso não era muito claro lá nessa primeira proposição. Então, essa disciplina a gente discute os desdobramentos, tá? Então, a gente acaba vendo, né, macroevolução, evolução do homem, evolução molecular. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão da teoria estética evolutiva, só para vocês se situarem. Então, basicamente, essa disciplina ela tem essa conotação. E por que ele é ofertado? Por que a gente não trabalha tudo isso lá no começo? Aí deixa para fazer isso agora, depois que vocês já praticamente terminaram o curso, né? Falta aí esse semestre mais o próximo, né, em teoria, para vocês aí. Porque vocês, quando vocês chegam nesse momento do curso, vocês já passaram pelas disciplinas de zoologia, pelas disciplinas de botânica, pela biologia molecular, pela genética, ou vão ver concomitante. Então, vocês vão ter, digamos assim, uma outra experiência em relação aos conhecimentos, né, discutidos no curso de biologia, e isso ajuda muito as nossas discussões aqui na disciplina, certo? Então, por isso que o curso é organizado assim, certo? E aí, essa disciplina especificamente, eu queria primeiro apresentar para vocês os dias que a gente vai ter atividade síncrona, certo? Então, essas datas aqui, pessoal, e essas orientações aqui, eu vou colocar lá no ambiente da disciplina. Se não tiver colocado ainda, eu vou colocar lá e eu vou mostrar para vocês depois o Moodle, para vocês verem como está organizado. Essas datas é o dia que a gente vai ter atividade síncrona. Eu mandei para vocês via no Google Agenda, né, e aí vocês devem ter recebido, acredito que a maioria de vocês recebeu o convite para atividade síncrona, e aí todas essas datas aí eu coloquei eu coloquei no Google Agenda, né, se vocês acessarem o Google Agenda deve aparecer para vocês, todas as datas aqui são iguais, mas vocês podem depois também manter essa apresentação. Então a gente vai ter atividade síncrona essa semana que vem, aí depois a gente volta a ter atividade síncrona no dia 17 de setembro, 1 de outubro, 22 de outubro, 29 de outubro, e aí 12, 19 e 27 de novembro tem 12 e 19 seminários, e 27 de novembro, que é um sábado de manhã,
vocês vão fazer a socialização de objeto de aprendizagem, que eu vou explicar essas avaliações aqui. Então, a gente vai ter encontro síncrono nessas datas aqui, certo? E aí, os dias que não tem atividade síncrona, tem a proposição de algum tipo de atividade avaliativa, que tem a ver com a atividade síncrona, tá? E aí, para um ou outro tópico, que é um exercício que vocês têm que fazer uma leitura de texto e propor um mapa conceitual ou fazer uma apresentação de slide, mas eu vou apresentar para vocês, em linhas gerais, a organização da disciplina, para vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar, certo? Mas a gente vai ter encontro síncrono nessas datas aqui, certo? Não há perspectiva da gente retornar presencialmente por enquanto, tá, pessoal? Eu não sei se até o final do semestre vai haver uma mudança nisso. A gente recebeu um e-mail hoje da direção do ICN, falando aqui a respeito da questão de 20% de ocupação, mas eu não sei como é que vai funcionar essa questão da ocupação de 20%, porque me parece que só com a questão dos serviços, né, o pessoal da secretaria e tudo mais, praticamente só esse grupo aí ocupa um percentual alto, né, então eu não sei como que seria essa retomada de 20%, então eu acho que ainda não retoma a atividade presencial de aula, tá? Mas não sei dizer para vocês. Por enquanto, assim, eu só recomendo que, se vocês puderem se vacinar, vacinem-se, porque uma hora volta a atividade presencial e vocês vacinados, vocês têm uma, digamos assim, uma segurança maior, sabe, de evitar se contaminar, né? Pelo se contaminar, não, né? Não necessariamente se evita a contaminação, mas caso vocês tenham contato com o vírus, o sistema imune de vocês consegue dar conta dele, né? Pelo menos o resultado pode ser menos pior do que se vocês não estiverem vacinados. Então, se vocês puderem, não sei como que, porque está muito variado no Brasil, né? Então, dependendo da cidade que vocês estejam, vocês já podem ter tido acesso à vacinação, dependendo do lugar que vocês estejam, ainda não, né? Eu sei que em Rio Preto já começou a vacinar o pessoal menor de idade, o pessoal abaixo de 18, mas Uberaba acho que está 24, né? 25 anos. Que eu acho que não deve ser nem a idade de vocês, né? Acho que 24, E semana que vem é 25, 24 e 22, eu acho. Então, certo, 24, assim, 23, 22. mas assim que vocês tiverem a oportunidade, gente, não deixa de vacinar não, viu? É uma segurança a mais que vocês vão ter. Fora os cuidados básicos, tá? De usar máscara, evitar aglomeração, utilizar álcool em gel. Melhor prevenir do que remediar. A gente não sabe o efeito do vírus, que cada pessoa tem, parece que uma resposta diferente. Então, cuidado com isso, tá, gente? Bom, de qualquer forma, a disciplina está planejada para ser remota, né, como foi os outros semestres. Se houver alguma mudança de dado, de condição, a gente vai conversando ao longo do semestre, tá? Mas, por enquanto, não tem nenhuma perspectiva, assim, pelo menos a curto prazo, não, tá bom? As presenças de vocês, elas vão ser computadas pela realização de atividades, né? O que significa isso? O fato de vocês virem na atividade síncrona não garante a presença, tá? Garante a presença se vocês fizerem as atividades. Só que eu peço que vocês venham nas atividades síncronas, porque é o momento que vocês têm para falar comigo naquele... Tudo bem que a gente pode marcar a reunião se vocês precisarem, vocês podem tirar dúvida via grupo do WhatsApp, inclusive para quem não está ainda no grupo, peraí que eu vou copiar o link e colar aqui, tá? Mas eu já coloquei o acesso do grupo lá no Moodle da disciplina. Deixa eu ver aqui, cadê copiar link? Copiar link, aqui. Vou colocar no chat para aqueles que ainda não entraram. Esse é o grupo do WhatsApp da disciplina, que aí vocês podem também tirar dúvida ali, pode entrar em contato comigo direto, tá bom? E aí, esse canal que o pessoal tem mais utilizado para tirar dúvida, né? Na primeira vez que teve a oferta lá no PSE, o pessoal usou muito e-mail, mas o WhatsApp tem se mostrado mais efetivo do que e-mail, tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade para mandar dúvida por lá. Se por acaso eu não responder, assim, num prazo relativamente curto, vocês mandem de novo, que às vezes eu posso me perder por causa dos outros grupos, tá, gente? Então, assim, eu tento, na medida do possível, não deixar isso acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, vocês insistem, não tenham vergonha de insistir, não. Vocês não vão estar me ofendendo, vocês não vão estar sendo invasivos, tá? Pode ficar à vontade.
Então, basicamente, as presenças vão ser computadas, então, pela realização das atividades. Então, eu vou passar todo o cronograma de prazo que vocês têm para postar as atividades. Então, eu peço que vocês se organizem e não deixem de postar as atividades nos prazos, tá, gente? Porque elas valem tanto nota quanto presença na disciplina. Em relação às datas, eu organizei a disciplina em 4 módulos, certo? Aqui está módulo 1, mas é módulo 4, tá, gente? Módulo 1, 2, 3 e 4. E aí, esses módulos eles estão organizados segundo temáticas, né? Que a gente vai discutir ao longo da disciplina. E aí, para cada módulo, tem um conjunto de atividades. E aí, essa data é a data limite para vocês realizarem as atividades, para cada um dos módulos. Então, no módulo 1, vocês têm 2 questões abertas em um fórum, né? O peso de cada um dos módulos é peso 2, tá? E a data final de postagem é dia 9 de setembro, certo? Só que vejam que tem um fórum, então é importante que vocês não deixem para a última hora, porque o fórum legal é interagir ao longo, né? As 2 questões abertas, elas têm a ver com os conteúdos que a gente vai discutir nas atividades síncronas, certo? O módulo 2, vocês vão ter até o dia 30 de setembro para fazer as postagens. Também tem 2 questões abertas, e aí vocês vão precisar elaborar um podcast, tá? O podcast pode ser em grupo, se vocês conseguirem se organizar, ele pode ser até trio, ok? Dia 21 de outubro é o prazo final para postagem das atividades do módulo 3, e aí o módulo 3 tem 2 questões abertas, a elaboração de um mapa conceitual e a elaboração de uma apresentação de slides. Tanto para o mapa conceitual quanto para a apresentação de slides, tem um artigo científico de base, tá? Que eles vão precisar ler o artigo, e aí fazer esse mapa conceitual a partir da informação do artigo, e a apresentação de slides é a mesma coisa, vão ler o artigo e fazer a apresentação de slide. E dia 11 de novembro é a data final para as postagens do módulo 4, que aí são 2 questões abertas e a produção de uma atividade avaliativa chamada Minuto Lumière. Eu não vou entrar em detalhes dessas avaliações agora, pessoal, porque para cada módulo eu vou falar, ó, gente, o que vai ter de avaliação nesse módulo? Vocês vão ter que fazer isso e isso, tá? Então, hoje, por exemplo, eu vou dar mais foco no módulo 1, que é o módulo que a gente vai começar hoje, tá bom? E aí, cada início de módulo eu vou trazer essa abordagem e eu dou mais detalhes da avaliação. Mas só para vocês dimensionarem o que vocês vão ter que fazer ao longo do semestre para a disciplina, que aí vocês já conseguem se programar, se organizar. Então, vejam aqui que, basicamente, até dia 9 de setembro, vocês têm que responder 2 perguntas e participar do fórum. Depois, né, até dia 30 de setembro, que aí vai do dia 9 ao dia 30, vocês têm 2 perguntas para responder e elaborar um podcast. Aí, do dia 30 de setembro até dia 21 de outubro, vocês vão ter 2 perguntinhas para responder e elaborar um mapa conceitual e fazer uma apresentação de slide. E aí, vocês devem ter percebido ali, quando eu apresentei as atividades síncronas, que tem um período lá que parece que uma atividade síncrona está muito longe da outra, porque eu previ esse tempo da atividade, do nosso dia de aula, para vocês elaborarem o mapa conceitual e os slides. Então, vocês podem se programar para fazer isso até no horário que seria a nossa aula, tá? O dia que não tem atividade síncrona, vocês podem usar para fazer isso, certo? E aí, até dia 11 do dia 21 de outubro até dia 11 de novembro, 2 perguntas abertas, né? E a elaboração de um Minuto Lumière, que é um videozinho curtinho, sem edição e tal, mas entro mais em detalhes quando a gente começar o módulo 4. E o módulo 5, né, vão ter os seminários, que eles têm peso 1, e vão ter 2 datas para seminário, e aí o seminário é em grupo, eu vou explicar para vocês como vai funcionar isso. E vocês vão ter que propor um projeto de ensino, de evolução, com um objeto de aprendizagem, que vai ser socializado dia 27 de novembro, que é um sábado. E aí, só para deixar clara essa questão do sábado, tá, pessoal? Eu sei que alguns de vocês trabalham e tudo mais, e aí o que eu peço para vocês? Que, se possível, que vocês estejam presentes pelo menos na hora que o grupo vai apresentar, certo? Se puder ficar a manhã inteira, porque a gente vai tomar a manhã inteira do sábado para socializar esses objetos. Porque a turma de evolução e a turma de princípios evolutivos, eu faço uma atividade junto, que aí vocês conhecem os trabalhos de todos, tá? Se vocês conseguirem ficar a manhã inteira, ótimo, mas se por questões profissionais vocês não puderem ficar, eu peço que vocês tentem pelo menos entrar na hora que o grupo vai apresentar, né?
E nesse caso, né, se for o caso também, eu posso fazer uma declaração que vocês vão ter atividade para vocês levarem no trabalho. Tá? Se for necessário fazer isso, a gente pode fazer uma declaração. Vocês só precisam me informar antes, tá? Para encaminhar para o empregador de vocês. Só lembrando que é dia 27 de novembro, eu aviso com antecedência para vocês poderem se organizar. Tá bom? Vai ser na parte da manhã, a partir das 9 horas da manhã do dia 27 de novembro. Essa socialização, nessa parte do ensino, tem a ver com a carga horária de PCC. Então, são previstas 15 horas para vocês elaborarem, né, na disciplina, elaborarem esse projeto de ensino e esse objeto de aprendizagem que vai ser utilizado dentro desse projeto. Os seminários, a gente vai formar os grupos hoje, tá? A gente vai formar 5 grupos. 4 grupos, 4 trios, né, e uma dupla, certo? Cada grupo pode optar por produzir um vídeo, apresentar o seminário, né, na data prevista. De qualquer forma, se for vídeo, o vídeo tem que estar disponível no dia e no horário da aula, tá, gente? No dia 12 de novembro, os grupos 1, 2 e 3, e 19 de novembro, os grupos 4 e 5, certo? A partir das 19 está errado, a partir das 21, tá? Nossa aula é a partir das 21. Vocês podem utilizar de 10 a 20 minutos para apresentar o seminário. No caso, se vocês optarem por fazer um vídeo, né, gravar um vídeo e socializar o vídeo com a gente no dia, esse tempo pode ser menor que 10 minutos, tá bom? Dependendo aí da dinâmica do grupo. E aí os seminários de vocês vão ser avaliados segundo 4 critérios. Né? Cada grupo vai receber um artigo científico, e esse artigo ele trata de algum tema, né, a respeito da evolução biológica, a proximidade, né, da informação, né, a informação científica correta do artigo que foi selecionado para vocês, e uma boa seleção de informação, vocês têm de 0 a 4 pontos na avaliação. A formatação de slides vão ser de 0 a 2 pontos, a didática do grupo de 0 a 2 pontos, e se o trabalho ele foi fluido, ou seja, dá para perceber que o grupo trabalhou enquanto grupo e não simplesmente pegou o artigo e dividiu partes para cada um fazer a sua, tá? Então, eu vou avaliar isso também, se o grupo conseguiu deixar o seminário como uma unidade e não como uma totalidade que foi fragmentada. É fácil perceber isso por causa de mudança de fonte, de slide, tipo de slide, né? E também se não há uma sequência muito boa, então, por exemplo, um fala e na hora que o outro vai falar, as ligações não ficam muito bem estabelecidas, porque cada um fez sua parte, então é tranquilo para fazer esse tipo de avaliação. E aí, o grupo, caso ele não cumpra o grupo não tenha essa organicidade, vai perder ponto na integração, tá? E na fluência, beleza? Pessoal, eu esqueci de perguntar em relação à questão da organização geral da disciplina, tá certo? Entenderam? Em módulos, as avaliações, as datas? Por mim tá tudo ok, galera. Por mim também. Beleza. Em relação ao seminário, entenderam como vocês vão ser avaliados, critérios? Sim, achei até interessante. Gostei do método de avaliação. Eu acho importante vocês saberem, porque eu acho um absurdo você chegar para um seminário e você não saber o que o professor espera de vocês, né? Então, eu espero que vocês adequem o seminário à informação do artigo, que vocês façam uma apresentação linda, né, assim, do ponto de vista de estrutura, né, que vocês consigam explicar bonitinho e que o grupo todo saiba do que está falando. Marcela, você levantou a mão primeiro que a Rafaela, né? Pode perguntar. Sim, é que agora eu fiquei com uma dúvida. Aquele momento que a gente vai ter no sábado, dia 27/11, não me lembro agora, vai ser só para a galera da grade nova que tem que fazer o PCC, ou vai ser para gente também da grade antiga? Para todos. Porque porque tem um dos temas da disciplina é ensino de evolução. Uhum. Aí todos vocês têm que fazer. Ok, obrigada. Certo. Rafaela, pode perguntar. Esses critérios de avaliação vão ser para o grupo todo, então a gente não vai ser avaliado individualmente, né? Vai ser avaliado como um grupo. Não. Aí, no caso, por exemplo, se eu perceber que o grupo teve pegou simplesmente o artigo e dividiu, da página tal é você, da página tal é você, da página tal é você, aí o grupo vai perder ponto na fluência. Certo? Então, essa questão do grupo ele não ter digamos assim, esse equilíbrio, o desconto de nota vai ser nessa fluência.
Claro que, óbvio, né? Às vezes alguém do grupo pode não saber direito o que está falando. E aí você pode perder didática e conteúdo científico. Então é importante que o grupo ele fique bem afinado, tá? Por isso que eu clamo, não vou nem pedir, eu vou clamar a vocês que vocês leiam, todos do grupo leiam os artigos de forma íntegra e não somente a parte que vai apresentar. E se tiver dúvida, que me pergunte ou pergunte para o monitor da disciplina, tá? E não deixe isso para a última hora, para vocês poderem chegar assim mais preparados. Porque a ideia dos seminários, na verdade, é trazer algumas temáticas de aplicação dos conteúdos que a gente vai estudar na disciplina, né? Então é legal que os colegas conheçam essas temáticas. E aí por isso que é importante que vocês tenham esse cuidado também para fazer o seminário. Que além de uma avaliação, é um momento também de aprendizagem para os colegas. Certo? E aí escolhe o grupo conforme, mas também tenham assim, cuidado de escolher um grupo que vocês vão conseguir fazer um trabalho legal, né? Bom, em relação... Pode falar, Fábio. Não, é que eu tava falando aqui com os meninos que geralmente a gente faz grupo com 4 pessoas aqui, aí vai quebrar o grupo, aí nós estamos tentando fazer a logística da coisa aqui. Tenta passar, ou vocês fazem 2 duplas, né? Que aí seria uma alternativa, porque aí tem aluno que não veio hoje, pode ser que desista da disciplina, né? Então, uma alternativa seria vocês fazerem 2 duplas. Bom, em relação ao objeto de aprendizagem, que vai ser no dia 27 de novembro, vocês devem propor um objeto de aprendizagem. O que eu falo de projeto, pessoal, é que eu coloquei lá que é um projeto. Na verdade, eu vou querer que vocês façam um plano de aula, uma sequência didática, na qual o objeto que vocês estão propondo, vocês apliquem. Então, vocês vão construir um objeto de aprendizagem e propor a aplicação dentro de um contexto de sala de aula. Então, vocês podem colocar isso dentro de uma aula ou dentro de uma sequência didática, certo? Esse objeto, ele precisa atender esses critérios aqui. Primeiro, um professor da rede pública, ele conseguiria reproduzir esse objeto na sala de aula dele? Então, seria viável para qualquer pessoa realizar esse objeto? Segundo, o objeto ele propõe algum tipo de configuração que permita a acessibilidade para algum tipo de deficiência, ou visual, ou auditiva, ou qualquer outra. Isso tem que estar explícito, tá, pessoal? A acessibilidade tem que estar explícita. Então, por exemplo, vocês vão propor um joguinho, uma questão de acessibilidade, trabalhar com letras maiores, que isso pode ser utilizado para determinados graus de deficiência visual, por exemplo. Ou colocar uma situação na qual alguém é o narrador, que também pode atender pessoas com deficiência visual. Certo? Então, aí vocês podem usar criatividade para imaginar aqui como poderia ser aplicada essa questão da acessibilidade. Outra coisa que é importante demais, tá, pessoal? Nós vamos estudar um conjunto de temas dentro da disciplina de evolução. O objeto de vocês, ele tem que contemplar algum dos temas, tá? Vocês não vão poder, por exemplo, fazer um objeto de aprendizagem sobre seleção natural, porque não é um dos temas que a gente vai estudar aqui na disciplina, certo? Pode fazer um objeto sobre evolução humana, pode fazer um objeto sobre macroevolução, pode fazer um objeto sobre evolução molecular, origem da vida, mas não sobre deriva genética, não sobre seleção natural, não sobre mutação. Entende? Porque não é o tema da disciplina aqui, certo? Então, a coerência com o conteúdo, esse objeto, ele atende a algum dos conteúdos que a gente estudou aqui na disciplina. A apresentação do objeto, né? Então, o grupo conseguiu ser claro, então a gente consegue entender o objeto e tudo mais, até 2 pontos, e aí apresentar um plano de ensino no qual vocês mostrem qual seria o contexto da utilização um plano de aula, né? Ou uma sequência didática no qual vocês apresentam como que vocês utilizariam esse objeto, certo? Em relação ao objeto, ficou claro, pessoal? E aí, para o objeto, eu sugiro que o grupo do seminário seja o mesmo grupo do objeto, tá? Não há impeditivo de vocês mudarem o grupo. Se quiser fazer um grupo para o objeto e um grupo para o seminário, tranquilo, tá? Mas eu sugiro que vocês mantenham o mesmo grupo, porque eu acho que fica mais fácil, talvez, a organização de vocês para esses 2 trabalhos, tá? Que são os 2 trabalhos em grupo que a disciplina oferece. Certo? Aí eu acho que dessa parte geral é isso.
Alguma dúvida até agora, pessoal, dessa parte? Não, tá tudo certinho, galera. Tranquilo. Eu vou apresentar o Moodle agora. Eu só uso o Moodle, tá? Na disciplina, eu não uso o Google Classroom. Eu tenho meus motivos, né? Um deles é que eu, particularmente, eu acho que o Moodle oferece mais recursos, né? Primeiro deles. Apesar dele ser um pouco mais difícil de organizar, né? O Classroom é mais fácil do que o Moodle, mas o Moodle, por outro lado, ele permite uma organização mais didática. E o motivo principal para mim é que ele é oficial da UFTM. Tanto é que o Moodle está no domínio UFTM. Então eu me sinto mais confortável em utilizar uma plataforma que é da UFTM, certo? Eu sei que alguns alunos não gostam muito do Moodle, tem alguns professores também que não, mas eu uso só o Moodle. Então não tem Classroom, é tudo Moodle. E aí, como que está organizado o Moodle da disciplina? Não sei se vocês tiveram oportunidade de entrar ainda, mas basicamente tem aqui a disciplina de evolução, né? Aí, logo na entrada aqui da disciplina, tem 4 elementos aqui que são gerais, né? O plano de ensino da disciplina, o link para o Meet das atividades síncronas, né? Então, as atividades todas têm o mesmo link, porque como eu programei no Google Agenda, eu consegui gerar um link único. A questão do cômputo de presenças, aquele texto que eu apresentei para vocês ali no slide, e eu vou colocar essa apresentação de slides aqui com as orientações gerais e essa gravação também, tá? Aqui nessa parte do Moodle. E aí tem o WhatsApp da disciplina, eu coloquei o link para vocês, mas tem o link também que vocês podem acessar a partir daqui, certo? A disciplina, ela é organizada em módulos, tá? Então, módulo 1, 2, 3, 4, e aí o módulo 5, que tem a questão de ensino, e aí tem também um módulo para seminário, e todo o material que eu sugiro aqui nas referências tem os PDFs, né, disponíveis aqui na biblioteca, certo? Então, a disciplina ela é organizada em 5 módulos, mais o módulo de seminário e a biblioteca, ok? Aí, quando a gente inicia o módulo, né, eu entro no módulo, explico para vocês em linhas gerais o que o módulo tem, as atividades avaliativas, certo? Mas vocês podem consultar também aqui pelo Moodle, tem aqui na indicação do módulo a data que ele vai fazer. Então, o módulo 1, por exemplo, dia 20 de agosto, hoje até dia 9 de setembro, o módulo 2, de 10 de setembro até 30 de setembro, e assim por diante. Certo? Em relação ao módulo 1, temos 2 temas aqui, a síntese evolutiva, né, e a origem da biodiversidade. Aí tem aqui um roteirinho, né, geral do que a gente vai ver nesse módulo, né, com os conteúdos, distribuição de carga horária e a bibliografia. Aí essa bibliografia que eu cito aqui, se vocês forem na biblioteca, vocês têm acesso aos livros em PDF, tá? Para todos que eu citei aqui, tem lá disponível. E aí eu coloco logo no início as avaliações, tá vendo que que tem avaliação pergunta 1 sobre teoria estética evolutiva, pergunta 2 sobre a origem da vida, e a atividade avaliativa 3, que é um fórum sobre a origem da vida. Eu já disponibilizei aqui os slides dessa aula de hoje e da semana que vem, certo? E aí tem umas videoaulas aqui sobre a origem da vida que vocês podem usar para complementar, ok? Uma da Nerdologia e uma da Editora Moderna, certo? Mas a gente vai ter essa atividade síncrona na semana que vem, que aí vocês vão poder... que aí são vídeos curtinhos que são para complementar o que a gente vai discutir semana que vem. Tá? Os slides estão disponíveis aqui, todos os slides que eu utilizo, eu disponibilizo para vocês, certo? E aí essa aula de hoje, ela vai ser gravada, e aí a gravação da aula vai ser colocada aqui, certo? Tem as avaliações aqui, eu coloco assim, atividade síncrona, 20/8, síntese evolutiva. Aí eu coloco o acesso para vocês aqui, tá? Que essa aula eu disponibilizo no YouTube, que aí vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, tá? Tá lá disponível. E aí no meu canal tem as videoaulas dos semestres anteriores, tá? Se vocês quiserem ter, de repente, eu não entendi direito uma determinada questão, de repente vale a pena olhar nas aulas dos semestres anteriores para ver se a explicação fica mais clara para vocês, tá? E também vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem pelo WhatsApp, eu esperar a atividade 5 na subsequente para vocês tirarem dúvida, aí fica a critério, tá aí também dependendo dos prazos, né, de postagem. Beleza? Em relação a essa organização geral do Moodle, tá tudo certo, pessoal?
Tudo certo. E aí, para terminar essa abordagem geral, em relação aos seminários, eu já queria organizar vocês nos grupos, porque aí vocês já podem, porque o seminário é só em novembro, mas pelo menos vocês já saem da aula de hoje sabendo quais temas, né, e quais grupos. Então, nós vamos ter 5 grupos, né, 4 trios e uma dupla, certo? Aí, no caso, esse grupo que a ideia era 4, se vocês quiserem fazer 2 duplas, e aí, de repente, a gente vê uma terceira pessoa para compor, fica à vontade, tá? Eu mudei uma questão do semestre passado para esse, que eu sempre usava artigos em inglês, principalmente da Nature e da Science. Aí, esse semestre, eu achei melhor usar só artigos em português, tá? Então, isso foi uma mudança que eu fiz para os seminários. Então, todos os artigos estão em português, e aí aqui estão os títulos dos artigos, tá? Então, por exemplo, o grupo que vai ser o grupo 1, o artigo é o seguinte: quais fatores podem afetar a seleção de frutos por aves? Um estudo de caso utilizando modelos de frutos artificiais em um fragmento florestal urbano. O segundo tema, né? Um exame histórico-filosófico da biologia evolutiva do desenvolvimento. O tema 3, toda biologia é queer, subjetivação e diversidade. Grupo 4, as posturas de estudantes de ensino médio diante de um tema que gera conflito entre ciência e crença, a origem da vida. E o tema 5, efeitos da alimentação na evolução humana, uma revisão. Certo? Aí é o seguinte, primeiro vamos definir quem são os grupos e aí a gente distribui os temas, tá bom? A Albina não está aqui, né? Não. Aline, então quem vai ser seu grupo? Aline. Oi, Ana Luísa. Certo. E quem mais? Quem mais, Ana? Até agora só nós duas. Só vocês Quem quiser duas? entrar. Alguém está sem grupo, queria entrar nesse grupo, pessoal? Galego, você pode falar pra gente quem são os alunos que faltaram? Que aí fica mais fácil, talvez o pessoal tenha mais afinidade com eles. Tá, a Albina, que não é da turma de vocês, a Edna, que também não é da turma de vocês, a Giovana, que é da turma de vocês, o Guilherme está aqui, a Karen está aí, os dois Luiz estão aqui, a Marcela também, a Mayara também, a Nayara, que não é da turma de vocês, e só. Então, os 3 que faltaram não são alunos da turma de vocês. Entendi. Que é a Edna, a Albina e a Nayara. Eu acho que eu vou até montar um grupo com as 3, né? Fica um pouco mais fácil, né? Porque a Albina, a Nayara... Professor, talvez seria mais fácil se todo mundo fosse colocando os grupos no chat, e aí já estão colocando. Gente, se vocês puderem colocar, me facilita. Galego, beleza. se você quiser anotar o meu, Pode falar, só eu e a Mayara. Tá. De repente vale a pena, talvez, então, distribuir esses 3 que faltaram, talvez nessas duplas. Se tiver muitas duplas, a gente distribui, então, para formar os trios. Certo? O Luiz Felipe Oliveira está sem grupo. Oi, Aline, pode falar. A gente já pode escolher o grupo, tipo, a gente queria o grupo 5. Tema? Vamos dividir os grupos, porque, por exemplo, se tiver consenso, aí tranquilo. Então, assim, a priori, vocês gostariam do tema 5. Certo? Certo. E aí, se nenhum outro grupo quiser o tema 5, beleza de vocês. Se algum outro grupo quiser o 5, a gente tenta negociar. Tudo beleza? Bem. Beleza. Galego, no nosso entrou a Rafaela também. Tá, então peraí, deixa eu
A Marcela Giovana, então a Rafaela fica junto com o Godinho e a Maiara. Aí a Sara tá sozinha com a Karen. Beleza. Tá, deixa eu ver aqui. Peraí, vai ser. Tem um, dois. Tem um grupo fechado, que é o do Luiz, da Maiara e da Rafaela. Esse grupo fechou. Aí o resto do pessoal me apresentou. Peraí, Marcela, Guilherme e Giovana, tá? Então, 2 grupos já fechou aqui. Os grupos com 3. Aí. Deixa eu ver quem ainda tá sem. Guilherme, pode falar. Guilherme, eu acho que era por causa desse negócio do grupo. Você é a Marcela e a Giovana, era isso? Já foi resolvido, Beleza, obrigado, perfeito. professor. De nada, tranquilo. Deixa eu ver então quem está sem grupo. Já está certo. A Giovana, Guilherme, Karen. Pessoal, o Luiz Felipe Oliveira, ele está sem grupo. Eu não sei se algum dos grupos, porque assim, o grupo do Luiz e o grupo da Marcela estão fechados. Aí a dupla de vocês, Aline, Ana Luiz e Sara e Karen, não sei, porque tem o Luiz Felipe, tem a Albina, tem a Edile e tem a Nayara, que não estão presentes. Vocês queriam colocar alguma dessas pessoas no grupo? Por mim, tudo bem. Tá. Você prefere o Luiz Felipe que está aqui já, ou você prefere alguma dessas meninas que não está? O que você acha, Aline? Pode ser o Luiz, né? Pode ser o Luiz? Pode. Tá. Eu tô perguntando, pessoal, porque eu não sei as histórias de vocês, né? Porque às vezes a gente faz grupo com gente que não dá certo com a gente, e eu não quero interferir de jeito nenhum. Amiga ali, que preocupa não. Não, beleza. Sara e Karen, vocês podem ficar na dupla, porque aí eu vou colocar então a ideia original, que é manter a Albina, a Nayara e quem que era? E a Edna, num grupo só, tá bom? Então deu certo. Os grupos fechados. Bom, o grupo da Aline está interessado no tema 5. Alguém mais gostaria desse tema? Ou pode fechar para elas? Então, eu não sei se... Porque eu não tô conseguindo falar com a Karen, mas ela gosta muito dessa parte de alimentação, nutrição, essas coisas. Então, eu não sei se ela ia gostar. Mas seria por um sorteio, assim, o desempate? Não tem nenhuma outra opção? Não, pode ser outro também, não tem problema não. Eu acho que ela não vai achar Tá. ruim. E aí, qual vocês queriam? Tem algum tema que vocês não entenderam? Peraí, deixa eu colocar, ativar a edição, porque aí eu já coloco o nome das pessoas. Tem algum tema que vocês não entenderam, que vocês querem perguntar sobre ele, que às vezes pode ajudar a esclarecer alguma coisa? Eu queria saber sobre o tema 3. Tá. Esse tema aqui, ele trata... Queer é uma abordagem relacionada à questão da sexualidade. Que a proposta da teoria queer, na verdade, é não rotular sexualidade. E não só sexualidade, né? Questões de gênero e tudo mais. E aí esse artigo trata dessa questão dos rótulos. Só que também ele traz uma abordagem, como ele fala da biologia, ele traz uma abordagem evolutiva sobre isso também, né? É bem legal, viu, Guilherme, o artigo. É bem diferente do que a gente está acostumado a ver na biologia, sabe? Porque ele trata justamente de uma questão que a gente enxerga a biologia como algo rotulador, né? Se a gente parar para pensar, é tudo muito tipológico, né? Na biologia. E justamente esse trabalho mostra que, olha, peraí, a biologia, na verdade, não é tão tipológica assim, ela é mais queer do que tipológica, né? Quer dizer, é mais sem rótulos do que com rótulos. Mas a teoria queer, ela foi criada a partir dos movimentos, né, LGBTQIA+. E aí ela é aplicada hoje em vários cenários, né? Que é a questão da superação de rótulos, né? Muito pose, muito pose. Mas o pose ainda tem os rótulos, né? Por causa das categorias. Quando você fala categorias, que você já está rotulando, né?
Então, acho que Pose ainda acaba tendo alguma coisa meio de rótulo ainda. Apesar que a ideia lá é verdade, professor, mas desconstrói muito, né? A Sim. gente, nossa, aquela série é muito perfeita. Sim, mas é porque a questão do rótulo é justamente para se criar um grupo, uma identidade para o grupo, né? Para confrontar... Tem mais força, né? Tem mais força no caso, né? Mas o movimento queer, ele tem a ver com isso. Hoje, essa ideia do queer é utilizado fora do contexto de sexualidade, né? A origem é dos movimentos né, LGBTQIA+, mas a origem, hoje tem até pedagogia queer. Proposta de pedagogia queer, que seria, ao invés de ficar falando assim, eu sou piagetiano, eu sou freiriano, em vez de ficar usando rótulo, você enxergar mais o processo como uma unidade, não como algo que se rotula. Muito legal. Bom, além desse 3, vocês têm dúvida com mais algum, pessoal? Eu imaginei que vocês iam ficar com dúvida por causa desse negócio do queer. Beleza. Bom, o 5 vai ficar tá. O 1, alguém tem interesse, pessoal? O tema 1? Eu não vou optar agora, galera, que eu vou deixar meu grupo decidir. Por mim, eu pego qualquer um. A gente está num debate aqui para ver qual que é mais interessante. Assim, qual que vocês estão? Eu tinha falado com o Godinho que eu estava interessado no 1 e no 3. Aí a gente está vendo aqui. Eu também tô nessa. A decisão. Eu tenho interesse no 4 e no 3. Aí, se meu grupo quiser manifestar também. É que eu tô quase falando assim, grupo tal pega tal, grupo tal pega tal, mas eu não conheço vocês o suficiente para fazer isso. Se eu tivesse dado aula para vocês de princípios evolutivos, eu tinha mais ideia, sabe? Qual que combinaria mais com a personalidade, mas aí como eu não... Em EDP3 eu não consegui conhecer vocês direito, sabe? Então eu não consigo nem... A gente nem teve chance de trabalhar junto, né? Aí não deu sequer. Eu conseguiria até propor talvez uns temas mais próximos da realidade da turma, né? Mas tem algum tema que, por exemplo, o grupo da Marcela. Vocês estão com dúvida no 3 e no 4, né? Sara está com 5. Tem algum que vocês não querem de jeito nenhum? Porque o que vocês não quiserem de jeito nenhum, eu vou colocar para o grupo que não veio ninguém hoje. A gente não quer o 2. A gente não quer o 5. A gente não quer o 5. Tá, então tem o 2, tem... tá, mas o 5 tem gente que quer, certo? Então o 2 eu vou colocar esse pessoal que não veio, porque eu acho que ninguém tá brigando por ele, né? Pelo tema 2. Não. Galera, você pode falar um pouquinho mais sobre o 2? O 2? Esse tema é super bacana, viu? É a Sara que perguntou, né, Sara, que eu estava fora daqui. Foi você, né, Sara? Uhum. A biologia do desenvolvimento, ela traz algumas questões voltadas para a evolução, né? Por que acabou acontecendo? Durante a história da biologia, as áreas de morfologia, elas foram pouco utilizadas para, digamos assim, para traçar o cenário da evolução. Por isso que as disciplinas de morfologia de vocês têm tanto nome, né? Biologia celular, as disciplinas de morfologia, sabe? Elas são muito nomenclatura, porque tem um caminho, a própria embriologia. E aí, esse trabalho aqui, ele trata dessa questão da biologia evolutiva do desenvolvimento e de que maneira as ideias da biologia do desenvolvimento foram sendo incorporadas ao arcabouço da teoria evolutiva. Então, ele discute essa questão, né? Como que foi esse percurso, né? Por que demorou tanto? Porque estudos com biologia de desenvolvimento existem há muito tempo. Vocês devem lembrar da questão lá de se achar que o espermatozoide continha um homúnculo, né? Que é uma coisa que se remetia à questão, porque as ideias de biologia de desenvolvimento, elas são antigas. Só que a incorporação delas à biologia evolutiva só ocorreu nos anos 70 do século XX, né? E aí esse trabalho ele trata dessa questão. Galera, decidimos. Decidimos aqui totalmente diferente. Vamos ficar com o grupo 4. Tá, beleza. Ninguém quer o 4 mesmo, ninguém estava brigando pelo 4, né?
Ou tava? Não tava brigando, acho que pelo... Ah, não tava. O Guilherme falou que ele queria o 3 ou 4, eu acho. Tá, aí quem que tava querendo o 3 também? A gente queria o 3 ou o 4. E aí, grupo, o que vocês acham? Pega o 3, já que o Godinho pegou o 4. É o 3? Então fechou no 3, A gente professor. pode tacar Nós. o coroa também, gente. Tem uma moedinha aí, galera? Aí eu vou já fechar o olho e falar assim, vai. Aí, tá. E aí, Sara e Karen, que aí vocês estão brigando pelo grupo 5, né? E aí vocês, Eu gostei do dessa desenvolvimento, introdução aí que você deu, então eu vou escolher. eu acho que tem a ver com vocês, tá? Não sei. Eu acho que Eu tem a ver gosto com muito de vocês. história. Eu gosto muito de história, então acho que eu vou gostar. Não sei Beleza. se vai agradar ela, né? Mas se ela saiu. Galega, essa também é um pouco indecisa. Deixa a gente meio doido às vezes. Muito. Não, mas faz parte do processo, viu, gente? Então, na verdade, o 1 ficou pro grupo que não veio, tá? Albina, Edna e Nayara. Aí o 2 ficou para Sara e Karen. Nossa, gente. Karen dela é com N, né? Não é com M. Mas tem um E, né? Aí o grupo 3. O 4. Com Z. É ótimo. Luiz com Z, que é separado do outro. Coloca Godinho, Galega. Fica mais Tá, fácil. tá bom, beleza. É que aí é bom que um é com Z e outro com S, aí fica mais fácil para mim, né? Mas fala, tá certo. E o 5. Meu nome também não ajuda, né, professor? Eu escrevi errado? Não, tá certo, tá certo. Tá certo. Mas é legal, eu gosto desses nomes chiques que me obriga a pensar um pouco. Era um saco pegar livro na biblioteca no ensino médio, porque eu tinha que dar meu nome completo, nome completo é pior ainda. Nossa, é porque esses monte de DOP, esses monte de letra dobrada. Beleza. Bom, pessoal, então a gente conseguiu terminar essa parte, grupos definidos, os temas estão aí. Quando vocês entram lá no módulo de seminário, se vocês clicarem no arquivo, vocês abrem o arquivo com o artigo, tá? Então é bem tranquilo. Vocês entram lá deixa eu só desativar isso para mostrar para vocês. Então vocês cliquem aqui nos seminários, aí, por exemplo, Albina, Edna, Nayara. Clicou aqui, e aí já abre o artigo. Certo? Que aí vocês podem baixar o PDF. Certo? E aí cada artigo tem lá a sua estrutura, número de páginas mais ou menos o mesmo, né? E aí o que eu peço é que vocês todos leiam o artigo inteiro. Na hora de apresentar o seminário tem os critérios, então tenham visto os critérios de avaliação. E uma questão importante, um artigo científico, quando você vai apresentar ele, você não precisa apresentar todas as informações que tem no artigo. Vocês podem selecionar informações que são mais importantes, tá? Que isso é muito importante na hora de apresentar um artigo. E aí, vocês podem, quiser marcar para a gente discutir e tal, vocês acham que a gente lê o artigo tal, a gente acha que vale a pena abordar isso, isso e isso, e deixar de lado isso, isso e isso. Aí a gente pode conversar que eu posso dar umas sugestões para vocês, certo? Mas é importante que vocês leiam o artigo e o grupo defina algumas coisas. Beleza? Então, fechado. Aí eu vou parar a gravação agora e vou começar a gravar de novo, tá, gente? Ações gerais com vocês, da disciplina, vou apresentar o Moodle, e aí eu paro a gravação, porque aí vira um arquivo. Aí depois eu coloco para gravar de novo, que aí a gente vai discutir o tema da aula propriamente dito, tá bom? Primeiramente, sejam todos bem-vindos, muito feliz de encontrar com vocês. Infelizmente, não presencialmente, né? E numa disciplina que eu trabalharia com vocês inteiramente sozinho, né? Mas tudo bem, acontece, eu espero que vocês
possam fazer alguma eletiva antes de vocês formarem, né? Quem sabe a gente acaba tendo uma situação assim, né? De qualquer forma, eu vou discutir essa disciplina de evolução, ela tem uma relação muito forte com a disciplina de princípios evolutivos, mas no sentido de aplicação de conceitos, né? Que vocês viram lá. Mas de qualquer forma, a gente acaba retomando algumas coisas, tá? Ao longo do semestre, certo? Mas, de qualquer maneira, dúvidas que vocês tiverem, né, ao longo, né, desse semestre, fiquem à vontade para perguntar. Gente, desculpa, meu gato acabou de quebrar minha mesa. Ai. Mentira. Gatos, Eu não sei como que galego, ele gatos. conseguiu. Eu não sei como que ele conseguiu. Peraí que pessoal, eu tô com medo dele me machucar a pata. Peraí. Vai lá, professor. Pessoal, Vai lá. Professor, tá desligado. Obrigado, Ana. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu não sei se ele está vendo o espírito da outra gatinha que eu tinha, porque ele está atacadíssimo esses dias. De correr pela casa, de ficar, sabe, como se estivesse brincando com um amiguinho imaginário. Tá muito louco o negócio. Também tá assim, galego. Ah, então deve ser o clima. Desse jeito. Porque eu acho que esquentou, né? Aí, gente, mas tá insuportável. Da 4h30 da manhã ele me arranha, ele derruba as coisas tudo do quarto, mas tá bom. Vida que segue. Ai, minha mesa, eu gostava tanto dessa mesa, é bom. Bom que ninguém se machucou, pelo menos. Tá, nossa, gente do céu, mas que dó. Ele já tinha quebrado, é a segunda mesa que ele quebra, só que a outra mesa ele quebrou já faz uns anos. Aí essa tinha sobrado. Tudo Eu tô bem. tentando imaginar como um gato quebra uma mesa. Eu também tô nessa. Não, Mayara, é uma mesa redonda, ela tava no canto. Eu não sei o que ele fez. É mesa de um pé só? Não, é tripé. Sabe, é uma mesinha redondinha, essas mesinhas de canto mesmo, né? Só que ela é redonda, que aí eu coloco carteira, chave do carro, aí tinha um porta-retrato. Eu não sei o que ele fez, que tava num cantinho assim da parede, a mesa encostada, eu não sei como que ele conseguiu quebrar isso. Às vezes ele subiu em cima e desequilibrou a mesa, ou... É que ele tá gordo, é verdade. Foi isso mesmo. Pode ser. Ele desequilibrou. Ele pesou apesar de ser tripé, como é redonda, ele deve ter puxado. E aí, quando ela bateu o canto, quebrou. Credo. Bom, pessoal, passado o susto, ficou pro registro, né? Depois eu edito e tiro essa parte do começo. Né? E guarde só para minha recordação, porque não dá para colocar no YouTube isso, né? Fica estranho. Ai, Deus. Bom, pessoal, primeiro, então, sejam bem-vindos à disciplina. Acho que todos vocês, a maioria de vocês foi meu aluno em algum momento, acho que poucos alunos aqui não, apesar que a gente teve contato principalmente em EDP3, né? Eu não lembro se algum de vocês fez evolução humana, acho que não, né? Acho que só quem fez disciplina comigo foi EDP3, né? Só. Do pessoal daqui dessa turma. Eu ainda não tinha feito disciplina com você. Ah, tá, essa primeira vez. O Luiz Felipe também não. Não, mas tudo bem, pessoal. É bem diferente, tá? De EDP3 de qualquer forma. É outra pegada, é outra proposta, tá? Então fiquem tranquilos. A disciplina de evolução, ela traz uma... deixa eu tentar explicar o contexto, por que tem 2 disciplinas de evolução no curso de Biologia da UFTM. A primeira disciplina de evolução, vocês discutem alguns conceitos da microevolução, tá? Que são conceitos que estão muito relacionados à teoria sintética evolutiva, da forma que ela foi proposta lá em meados do século XX, certo? Vocês devem lembrar lá que o Fagner deve ter provavelmente discutido com vocês, que tem todo um caminhar histórico, né, até chegar à proposição da teoria sintética evolutiva, que está relacionado a uma série de produções científicas voltadas para
para a evolução biológica, principalmente de origem da paleontologia e da genética de populações. E aí, esses pensadores, né, no começo do século XX, eles reuniram um conjunto de achados e propuseram a teoria estética evolutiva. E aí, aquilo que a gente vê em princípios evolutivos, basicamente, são os desdobramentos, né, dessa proposição da teoria sintética até o meados do século XX. Só que ao longo da evolução, né, do conhecimento sobre a evolução biológica, durante o século XX e século XXI, outros elementos foram sendo incorporados à teoria sintética evolutiva. E aí você tem uma nova síntese que é proposta posteriormente, e essa disciplina de evolução a gente discute justamente os dobramentos, né, os desdobramentos, que seria qual é a contribuição, né, dos achados de biologia molecular, principalmente, né, elementos transponíveis, epistasia, epigenética, para a evolução das espécies, a evolução no nível molecular, que é posterior, né, àquela síntese evolutiva que aconteceu no meio do século XX, a contribuição da biologia do desenvolvimento para a evolução, a própria ideia de macroevolução, que isso não era muito claro lá nessa primeira proposição. Então, essa disciplina a gente discute os desdobramentos, tá? Então, a gente acaba vendo, né, macroevolução, evolução do homem, evolução molecular. Hoje a gente vai fazer uma breve revisão da teoria estética evolutiva, só para vocês se situarem. Então, basicamente, essa disciplina ela tem essa conotação. E por que ela é ofertada? Por que a gente não trabalha tudo isso lá no começo? E aí deixa para fazer isso agora, depois que vocês já praticamente terminaram o curso, né? Falta aí esse semestre mais o próximo, né, em teoria, para vocês aí. Porque vocês, quando vocês chegam nesse momento do curso, vocês já passaram pelas disciplinas de zoologia, pelas disciplinas de botânica, pela biologia molecular, pela genética, ou vão ver concomitante. Então, vocês vão ter, digamos assim, uma outra experiência em relação aos conhecimentos, né, discutidos no curso de biologia, e isso ajuda muito as nossas discussões aqui na disciplina, certo? Então, por isso que o curso é organizado assim, certo? E aí, essa disciplina especificamente, eu queria primeiro apresentar para vocês os dias que a gente vai ter atividade síncrona, certo? Então, essas datas aqui, pessoal, e essas orientações aqui, eu vou colocar lá no ambiente da disciplina. Se não tiver colocado ainda, eu vou colocar lá e eu vou mostrar para vocês depois o Moodle, para vocês verem como está organizado. Essas datas é o dia que a gente vai ter atividade síncrona. Eu mandei para vocês via no Google Agenda, né, e aí vocês devem ter recebido, acredito que a maioria de vocês recebeu o convite para atividade síncrona, e aí todas essas datas aí eu coloquei eu coloquei no Google Agenda, né? Se vocês acessarem o Google Agenda, deve aparecer para vocês. Todas as datas aqui são iguais, mas vocês podem depois também manter essa apresentação. Então, a gente vai ter atividade síncrona essa semana que vem, aí depois a gente volta a ter atividade síncrona no dia 17 de setembro, 1 de outubro, 22 de outubro, 29 de outubro, e aí 12, 19 e 27 de novembro tem 12 e 19 seminários, e 27 de novembro, que é um sábado de manhã, vocês vão fazer a socialização de objeto de aprendizagem, que eu vou explicar essas avaliações aqui. Então, a gente vai ter encontro síncrono nessas datas aqui, certo? E aí, os dias que não tem atividade síncrona, tem a proposição de algum tipo de atividade avaliativa, que tem a ver com a atividade síncrona, tá? E aí, para um ou outro tópico, que é um exercício que vocês têm que fazer uma leitura de texto, e propor um mapa conceitual, ou fazer uma apresentação de slide, mas eu vou apresentar para vocês, em linhas gerais, a organização da disciplina, para vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar, certo? Mas a gente vai ter encontro síncrono nessas datas aqui, certo? Não há perspectiva da gente retornar presencialmente por enquanto, tá, pessoal? Eu não sei se até o final do semestre vai haver uma mudança nisso. A gente recebeu um e-mail hoje da direção do ICN, falando aqui a respeito da questão de 20% de ocupação, mas eu não sei como é que vai funcionar essa questão da ocupação de 20%, porque me parece que só com a questão dos serviços, né, o pessoal da secretaria e tudo mais, praticamente só esse grupo aí ocupa um percentual alto, né, então eu não sei como que seria essa retomada de 20%, então eu acho que ainda não retoma a atividade presencial de aula, tá? Mas não sei dizer para vocês.
Por enquanto, assim, eu só recomendo que, se vocês puderem se vacinar, vacinem-se, porque uma hora volta a atividade presencial e vocês vacinados, vocês têm uma, digamos assim, uma segurança maior, sabe, de evitar se contaminar, né? Pelo se contaminar, não, né? Não necessariamente se evita a contaminação, mas caso vocês tenham contato com o vírus, o sistema imune de vocês consegue dar conta dele, né? Pelo menos o resultado pode ser menos pior do que se vocês não estiverem vacinados. Então, se vocês puderem, não sei como porque está muito variado no Brasil, né? Então, dependendo da cidade que vocês estejam, vocês já podem ter tido acesso à vacinação, dependendo do lugar que vocês estejam, ainda não, né? Eu sei que em Rio Preto já começou a vacinar uma pessoa menor de idade, pessoa abaixo de 18, mas Uberaba acho que está 24, né? 25 anos. Que eu acho que não deve ser nem a idade de vocês, né? Acho que 24 E também. semana que vem é 25, 24 e 22, eu acho. Então, Certo, 24, assim. 23, 22. Mas assim que vocês tiverem a oportunidade, gente, não deixa de vacinar não, viu? É uma segurança a mais que vocês vão ter. Fora os cuidados básicos, tá? De usar máscara, evitar aglomeração, utilizar álcool em gel. Melhor prevenir do que remediar. A gente não sabe o efeito do vírus, que cada pessoa tem, parece que uma resposta diferente. Então, cuidado com isso, tá, gente? Bom, de qualquer forma, a disciplina está planejada para ser remota, né, como foi os outros semestres. Se houver alguma mudança de dado, de condição, a gente vai conversando ao longo do semestre, tá? Mas, por enquanto, não tem nenhuma perspectiva, assim, pelo menos a curto prazo, não, tá bom? As presenças de vocês, elas vão ser computadas pela realização de atividades, né? O que significa isso? O fato de vocês virem na atividade síncrona não garante a presença, tá? Garante a presença se vocês fizerem as atividades. Só que eu peço que vocês venham nas atividades síncronas, porque é o momento que vocês têm para falar comigo naquele... Tudo bem que a gente pode marcar a reunião se vocês precisarem, vocês podem tirar dúvida via grupo do WhatsApp, inclusive para quem não está ainda no grupo, peraí que eu vou copiar o link e colar aqui, tá? Mas eu já coloquei o acesso do grupo lá no Moodle da disciplina. Deixa eu ver aqui, cadê copiar link? Copiar link, aqui. Vou colocar no chat para aqueles que ainda não entraram. Esse é o grupo do WhatsApp da disciplina, que aí vocês podem também tirar dúvida ali, pode entrar em contato comigo direto, tá bom? E aí, esse canal que o pessoal tem mais utilizado para tirar dúvida, né? Na primeira vez que teve a oferta lá no PSE, o pessoal usou muito e-mail, mas o WhatsApp tem se mostrado mais efetivo do que e-mail, tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade para mandar dúvida por lá. Se por acaso eu não responder, assim, num prazo relativamente curto, vocês mandem de novo, que às vezes eu posso me perder por causa dos outros grupos, tá, gente? Então, assim, eu tento, na medida do possível, não deixar isso acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, vocês insistem, não tenham vergonha de insistir, não. Vocês não vão estar me ofendendo, vocês não vão estar sendo invasivos, tá? Pode ficar à vontade. Então, basicamente, as presenças vão ser computadas, então, pela realização das atividades. Então, eu vou passar todo o cronograma de prazo que vocês têm para postar as atividades. Então, eu peço que vocês se organizem e não deixem de postar as atividades nos prazos, tá, gente? Porque elas valem tanto nota quanto presença na disciplina. Em relação às datas, eu organizei a disciplina em 4 módulos, certo? Aqui está módulo 1, mas é módulo 4, tá, gente? Módulo 1, 2, 3 e 4. E aí, esses módulos eles estão organizados segundo temáticas, né? Que a gente vai discutir ao longo da disciplina. E aí, para cada módulo, tem um conjunto de atividades. E aí, essa data é a data limite para vocês realizarem as atividades, para cada um dos módulos. Então, no módulo 1, vocês têm 2 questões abertas e um fórum, né? O peso de cada um dos módulos é peso 2, tá? E a data final de postagem é dia 9 de setembro, certo? Só que vejam que tem um fórum, então é importante que vocês não deixem para a última hora, porque o fórum legal é interagir ao longo, né? As 2 questões abertas, elas têm a ver com os conteúdos que a gente vai discutir nas atividades síncronas, certo? O módulo 2, vocês vão ter até o dia 30 de setembro para fazer as postagens. Também tem 2 questões abertas, e aí vocês vão precisar elaborar um podcast, tá? O podcast pode ser em grupo, se vocês conseguirem se organizar, ele pode ser até trio,
ok? Dia 21 de outubro é o prazo final para postagem das atividades do módulo 3, e aí o módulo 3 tem 2 questões abertas, a elaboração de um mapa conceitual e a elaboração de uma apresentação de slides. Tanto para o mapa conceitual quanto para a apresentação de slides, tem um artigo científico de base, tá? Que eles vão precisar ler o artigo, e aí fazer esse mapa conceitual a partir da informação do artigo, e a apresentação de slides, mesma coisa, vão ler o artigo e fazer a apresentação de slide. E dia 11 de novembro é a data final para as postagens do módulo 4, que aí são 2 questões abertas e a produção de uma atividade avaliativa chamada Minuto Lumière. Eu não vou entrar em detalhes dessas avaliações agora, pessoal, porque para cada módulo eu vou falar, ó, gente, o que vai ter de avaliação nesse módulo? Vocês vão ter que fazer isso e isso, tá? Então, hoje, por exemplo, eu vou dar mais foco no módulo 1, que é o módulo que a gente vai começar hoje, tá bom? E aí, cada início de módulo eu vou trazer essa abordagem e eu dou mais detalhes da avaliação. Mas só para vocês dimensionarem o que vocês vão ter que fazer ao longo do semestre para a disciplina, que aí vocês já conseguem se programar, se organizar. Então, vejam aqui que, basicamente, até dia 9 de setembro, vocês têm que responder 2 perguntas e participar do fórum. Depois, né, até dia 30 de setembro, que aí vai do dia 9 ao dia 30, vocês têm 2 perguntas para responder e elaborar um podcast. Aí, do dia 30 de setembro até dia 21 de outubro, vocês vão ter 2 perguntinhas para responder e elaborar um mapa conceitual e fazer uma apresentação de slide. E aí, vocês devem ter percebido ali, quando eu apresentei as atividades síncronas, que tem um período lá que parece que uma atividade síncrona está muito longe da outra, porque eu previ esse tempo da atividade, do nosso dia de aula, para vocês elaborarem o mapa conceitual e os slides. Então, vocês podem se programar para fazer isso até no horário que seria a nossa aula, tá? O dia que não tem atividade síncrona, vocês podem usar para fazer isso, certo? E aí, até dia 11 do dia 21 de outubro até dia 11 de novembro, 2 perguntas abertas, né? E a elaboração de um Minuto Lumière, que é um videozinho curtinho, sem edição e tal, mas entro mais em detalhes quando a gente começar o módulo 4. E o módulo 5, né, vão ter os seminários, que eles têm peso 1, e vão ter 2 datas para seminário, e aí o seminário é em grupo, eu vou explicar para vocês como vai funcionar isso. E vocês vão ter que propor um projeto de ensino, de evolução, com um objeto de aprendizagem, que vai ser socializado dia 27 de novembro, que é um sábado. E aí, só para deixar clara essa questão do sábado, tá, pessoal? Eu sei que alguns de vocês trabalham e tudo mais, e aí o que eu peço para vocês? Que, se possível, que vocês estejam presentes pelo menos na hora que o grupo vai apresentar, certo? Se puder ficar a manhã inteira, porque a gente vai tomar a manhã inteira do sábado para socializar esses objetos, porque é a turma de evolução e a turma de princípios evolutivos, eu faço uma atividade junto, que aí vocês conhecem os trabalhos de todos, tá? Se vocês conseguirem ficar a manhã inteira, ótimo, mas se por questões profissionais vocês não puderem ficar, eu peço que vocês tentem pelo menos entrar na hora que o grupo vai apresentar, né? E nesse caso, né, se for o caso também, eu posso fazer uma declaração que vocês vão ter atividade para vocês levarem no trabalho. Tá? Se for necessário fazer isso, a gente pode fazer uma declaração. Vocês só precisam me informar antes, tá? Para encaminhar para o empregador de vocês. Só lembrando que é dia 27 de novembro, eu aviso com antecedência para vocês poderem se organizar. Tá bom? Vai ser na parte da manhã, a partir das 9 horas da manhã do dia 27 de novembro. Essa socialização, nessa parte do ensino, tem a ver com a carga horária de PCC. Então, são previstas 15 horas para vocês elaborarem, né, na disciplina, elaborarem esse projeto de ensino e esse objeto de aprendizagem que vai ser utilizado dentro desse projeto. Os seminários, a gente vai formar os grupos hoje, tá? A gente vai formar 5 grupos. 4 grupos, 4 trios, né, e uma dupla, certo? Cada grupo pode optar por produzir um vídeo, apresentar o seminário, né, na data prevista. De qualquer forma, se for vídeo, o vídeo tem que estar disponível no dia e no horário da aula, tá, gente? No dia 12 de novembro, os grupos 1, 2 e 3, e 19 de novembro, os grupos 4 e 5, certo? A partir das 19 está errado, a partir das 21, tá? Nossa aula é a partir das 21.
Vocês podem utilizar de 10 a 20 minutos para apresentar o seminário. No caso, se vocês optarem por fazer um vídeo, né, gravar um vídeo e socializar o vídeo com a gente no dia, esse tempo pode ser menor que 10 minutos, tá bom? Dependendo aí da dinâmica do grupo. E aí os seminários de vocês vão ser avaliados segundo 4 critérios. Né? Cada grupo vai receber um artigo científico, e esse artigo ele trata de algum tema, né, a respeito da evolução biológica, a proximidade, né, da informação, né, a informação científica correta do artigo que foi selecionado para vocês, e uma boa seleção de informação, vocês têm de 0 a 4 pontos na avaliação, a formatação de slides vão ser de 0 a 2 pontos, a didática do grupo de 0 a 2 pontos, e se o trabalho ele foi fluido, ou seja, dá para perceber que o grupo trabalhou enquanto grupo e não simplesmente pegou o artigo e dividiu partes para cada um fazer a sua, tá? Então, eu vou avaliar isso também, se o grupo conseguiu deixar o seminário como uma unidade, e não como uma totalidade que foi fragmentada. É fácil perceber isso por causa de mudança de fonte, de slide, tipo de slide, né? E também se não há uma sequência muito boa, então, por exemplo, um fala e na hora que o outro vai falar, as ligações não ficam muito bem estabelecidas, porque aí cada um fez sua parte, então é tranquilo para fazer esse tipo de avaliação. E aí, o grupo, caso ele não cumpra o grupo não tenha essa organicidade, vai perder ponto na integração, tá? E na fluência, beleza? Pessoal, eu esqueci de perguntar em relação à questão da organização geral da disciplina, tá certo? Entenderam? Em módulo, as avaliações, as datas? Por mim tá tudo ok, galera. Por mim também. Beleza. Em relação ao seminário, entenderam como vocês vão ser avaliados, critérios? Sim, achei até interessante. Gostei do método de avaliação. Eu acho importante vocês saberem, porque eu acho um absurdo você chegar para um seminário e você não saber o que o professor espera de vocês, né? Então, eu espero que vocês adequem o seminário de informação do artigo, que vocês façam uma apresentação linda, né, assim, do ponto de vista de estrutura, né, que vocês consigam explicar bonitinho e que o grupo todo saiba do que está falando. Marcela, você levantou a mão primeiro que a Rafaela, né? Pode perguntar. Sim, é que agora eu fiquei com uma dúvida. Aquele momento que a gente vai ter no sábado, dia 27/11, não me lembro agora, vai ser só para a galera da grade nova que tem que fazer o PCC, ou vai ser para gente também da grade antiga? Para todos. Porque tem um dos temas da disciplina é ensino de evolução. Uhum. Aí todos vocês têm que fazer. Ok, obrigada. Certo. Rafaela, pode perguntar. Esses critérios de avaliação vão ser para o grupo todo, então a gente não vai ser avaliado individualmente, né? Vai ser avaliado como grupo. Não. Aí, no caso, por exemplo, se eu perceber que o grupo teve pegou simplesmente o artigo e dividiu, da página tal é você, da página tal é você, da página tal é você, aí o grupo vai perder ponto na fluência. Certo? Então, essa questão do grupo ele não ter digamos assim, esse equilíbrio, o desconto de nota vai ser nessa fluência. Claro que, óbvio, né? Às vezes alguém do grupo pode não saber direito o que está falando. E aí você pode perder didática e conteúdo científico. Então é importante que o grupo ele fique bem afinado, tá? Por isso que eu clamo, não vou nem pedir, eu vou clamar a vocês que vocês leiam, todos do grupo leiam os artigos de forma íntegra e não somente a parte que vai apresentar. E se tiver dúvida, que me pergunte, ou pergunte para o monitor da disciplina, tá? E não deixe isso para a última hora, para vocês poderem chegar, assim, mais preparados. Porque a ideia dos seminários, na verdade, é trazer algumas temáticas de aplicação dos conteúdos que a gente vai estudar na disciplina, né? Então, é legal que os colegas conheçam essas temáticas. E aí, por isso que é importante que vocês tenham esse cuidado também para fazer o seminário. Porque, além de uma avaliação, é um momento também de aprendizagem para os colegas. Certo? E aí escolhe o grupo conforme, mas também tenham assim, cuidado de escolher um grupo que vocês vão conseguir fazer um trabalho legal, né? Bom, em relação... Pode falar, Fábio. Não, é que eu tava falando aqui com os meninos que geralmente a gente faz grupo com 4 pessoas aqui, aí vai quebrar o grupo, aí nós estamos tentando fazer a logística da coisa aqui. Tenta passar... Ou vocês fazem 2 duplas, né?
que aí seria uma alternativa, porque aí tem aluno que não veio hoje, pode ser que desista da disciplina, né? Então, uma alternativa seria vocês fazerem 2 duplas. Bom, em relação ao objeto de aprendizagem, que vai ser no dia 27 de novembro, vocês devem propor um objeto de aprendizagem. O que eu falo de projeto, pessoal, é que eu coloquei lá que é um projeto. Na verdade, eu vou querer que vocês façam um plano de aula, uma sequência didática, na qual o objeto que vocês estão propondo, vocês apliquem. Então, vocês vão construir um objeto de aprendizagem e propor a aplicação dentro de um contexto de sala de aula. Então, vocês podem colocar isso dentro de uma aula ou dentro de uma sequência didática, certo? Esse objeto, ele precisa atender esses critérios aqui. Primeiro, um professor da rede pública, ele conseguiria reproduzir esse objeto na sala de aula dele? Então, seria viável para qualquer pessoa realizar esse objeto? Segundo, o objeto ele propõe algum tipo de configuração que permita a acessibilidade para algum tipo de deficiência, ou visual, ou auditiva, ou qualquer outra. Isso tem que estar explícito, tá, pessoal? A acessibilidade tem que estar explícita. Então, por exemplo, vocês vão propor um joguinho, uma questão de acessibilidade, trabalhar com letras maiores, que isso pode ser utilizado para determinados graus de deficiência visual, por exemplo. Ou colocar uma situação na qual alguém é o narrador, que também pode atender pessoas com deficiência visual. Certo? Então, aí vocês podem usar a criatividade para imaginar aqui como poderia ser aplicada essa questão da acessibilidade. Outra coisa que é importante demais, tá, pessoal? Nós vamos estudar um conjunto de temas dentro da disciplina de evolução. O objeto de vocês, ele tem que contemplar algum dos temas, tá? Vocês não vão poder, por exemplo, fazer um objeto de aprendizagem sobre seleção natural, porque não é um dos temas que a gente vai estudar aqui na disciplina. Certo? Pode fazer um objeto sobre evolução humana, pode fazer um objeto sobre macroevolução, pode fazer um objeto sobre evolução molecular, origem da vida, mas não sobre deriva genética, não sobre seleção natural, não sobre mutação. Entende? Porque não é o tema da disciplina aqui. Certo? Então, a coerência com o conteúdo, esse objeto, ele atende a algum dos conteúdos que a gente estudou aqui na disciplina. A apresentação do objeto, né? Então, o grupo conseguiu ser claro. Então, a gente consegue entender o objeto e tudo mais, até 2 pontos, e aí apresentar um plano de ensino no qual vocês mostrem qual seria o contexto da utilização um plano de aula, né, ou uma sequência didática, no qual vocês apresentam como que vocês utilizariam esse objeto, certo? Em relação ao objeto, ficou claro, pessoal? E aí, para o objeto, eu sugiro que o grupo do seminário seja o mesmo grupo do objeto, tá? Não há impeditivo de vocês mudarem o grupo. Se quiser fazer um grupo para o objeto e um grupo para o seminário, tranquilo, tá? Mas eu sugiro que vocês mantenham o mesmo grupo, porque eu acho que fica mais fácil, talvez, a organização de vocês para esses 2 trabalhos, tá? Que são os 2 trabalhos em grupo que a disciplina oferece. Certo? Aí eu acho que dessa parte geral é isso. Alguma dúvida até agora, pessoal, dessa parte? Não, tá tudo certinho, galera. Tranquilo. Eu vou apresentar o Moodle agora. Eu só uso o Moodle, tá? Na disciplina, eu não uso o Google Classroom. Eu tenho meus motivos, né? Um deles é que eu, particularmente, eu acho que o Moodle oferece mais recursos, né? Primeiro deles. Apesar dele ser um pouco mais difícil de organizar, né? O Classroom é mais fácil do que o Moodle, mas o Moodle, por outro lado, ele permite uma organização mais didática. E o motivo principal para mim é que ele é oficial da UFTM. Tanto é que o Moodle está no domínio UFTM. Então, eu me sinto mais confortável em utilizar uma plataforma que é da UFTM. Certo? Eu sei que alguns alunos não gostam muito do Moodle, tem alguns professores também que não, mas eu uso só o Moodle. Então, não tem Classroom, é tudo Moodle. E aí, como que está organizado o Moodle da disciplina? Não sei se vocês tiveram oportunidade de entrar ainda, mas, basicamente, tem aqui a disciplina de evolução, né? Aí, logo na entrada aqui da disciplina, tem 4 elementos aqui que são gerais, né? O plano de ensino da disciplina, o link para o Meet das atividades síncronas, né? Então, as atividades todas têm o mesmo link,
porque como eu programei no Google Agenda, eu consegui gerar um link único. A questão do cômputo de presenças, aquele texto que eu apresentei para vocês ali no slide, e eu vou colocar essa apresentação de slides aqui com as orientações gerais e essa gravação também, tá? Aqui nessa parte do Moodle. E aí tem o WhatsApp da disciplina, eu coloquei o link para vocês, mas tem o link também que vocês podem acessar a partir daqui, certo? A disciplina, ela é organizada em módulos, tá? Então, módulo 1, 2, 3, 4... E aí o módulo 5, que tem a questão de ensino, e aí tem também um módulo para seminário, e todo o material que eu sugiro aqui nas referências tem os PDFs, né, disponíveis aqui na biblioteca, certo? Então a disciplina ela é organizada em 5 módulos, mais o módulo de seminário e a biblioteca, ok? Aí quando a gente inicia o módulo, né, eu entro no módulo, explico para vocês em linhas gerais o que o módulo tem, as atividades avaliativas, certo? Mas vocês podem consultar também aqui pelo Moodle, tem aqui na indicação do módulo a data que ele vai fazer. Então, o módulo 1, por exemplo, dia 20 de agosto, hoje até dia 9 de setembro, o módulo 2, de 10 de setembro até 30 de setembro, e assim por diante. Certo? Em relação ao módulo 1, temos 2 temas aqui, a síntese evolutiva, né, e a origem da biodiversidade. Aí tem aqui um roteirinho, né, geral do que a gente vai ver nesse módulo, né, com os conteúdos, distribuição de carga horária e a bibliografia. Aí essa bibliografia que eu cito aqui, se vocês forem na biblioteca, vocês têm acesso aos livros em PDF, tá? Para todos que eu citei aqui, tem lá disponível. E aí eu coloco logo no início as avaliações, tá vendo que que tem avaliação pergunta 1 sobre teoria estética evolutiva, pergunta 2 sobre a origem da vida, e a atividade avaliativa 3, que é um fórum sobre a origem da vida. Eu já disponibilizei aqui os slides dessa aula de hoje e da semana que vem, certo? E aí tem umas videoaulas aqui sobre a origem da vida que vocês podem usar para complementar, ok? Uma da Nerdologia e uma da Editora Moderna, certo? Mas a gente vai ter essa atividade 5 na semana que vem, que aí vocês vão poder... Que aí são vídeos curtinhos que são para complementar o que a gente vai discutir semana que vem. Tá? Os slides estão disponíveis aqui, todos os slides que eu utilizo, eu disponibilizo para vocês, certo? E aí essa aula de hoje, ela vai ser gravada, e aí a gravação da aula vai ser colocada aqui, certo? Tem as avaliações aqui, eu coloco assim, atividade síncrona, 20/8, síntese evolutiva. Aí eu coloco o acesso para vocês aqui, tá? Que essa aula eu disponibilizo no YouTube, que aí vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, tá? Tá lá disponível. E aí no meu canal tem as videoaulas dos semestres anteriores, tá? Se vocês quiserem ter, de repente, eu não entendi direito uma determinada questão, de repente vale a pena olhar nas aulas dos semestres anteriores para ver se a explicação fica mais clara para vocês, tá? E também vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem pelo WhatsApp, ou esperar a atividade 5 na subsequente para vocês tirarem dúvida, aí fica a critério, tá aí também dependendo dos prazos, né, de postagem. Beleza? Em relação à organização geral do Moodle,